Sejam todos bem-vindos ao terceiro vídeo dessa série aqui no canal do Robson 2.0 sobre os dons carismáticos. Nesse terceiro vídeo nós vamos tratar das questões dos dons do Espírito Santo e das virtudes teologais, né? E as três vias que a igreja orienta o fiel para o bom uso dessas virtudes e desses dons, né? Mas antes de começar o vídeo, eu gostaria de deixar aquele recado de sempre. Para você que não for inscrito, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos. No final do vídeo, deixe o seu like ou o seu dislike. Ative as notificações também para você receber as notificações das lives, das nossas lives e dos nossos vídeos. Faça parte também do grupo de membros do canal, já está disponível. Ou então o grupo do Apoia-se, que o link está aqui na descrição. Lembrando que todos os apoiadores do canal participam de um grupo de WhatsApp, onde eu e o meu amigo Cris Macabeus, do canal Hora do Macabeus, nós disponibilizamos todo o material que nós usamos nos nossos vídeos, no formato de PDF, para o pessoal do grupo. Então esse material mesmo que eu vou usar aqui agora, já está disponível em PDF para o pessoal do Apoia-se. Então, entrando aqui no tema do vídeo, os primeiros vídeos eu mostrei um pouco a parte histórica. Agora nós vamos adentrar um pouco na questão sistemática referente aos dons do Espírito Santo e as virtudes teologais, né? Fé, esperança e caridade. Então aqui eu vou começando a ensinar para vocês o que é a chamada via purgativa. Ao tratarem do tema dons carismáticos, muitos se esquecem de que a pessoa deve ter uma vida ascética, de mortificação e busca da santidade para receber um dom extraordinário. Uma vida de combate aos desejos desordenados da carne, às tentações do mundo e do demônio. Tudo isso se faz necessário para uma boa vida de relacionamento místico e sobrenatural com Deus. Nós sabemos, o Espírito Santo derrama os dons sobre ele, quem ele quer, quando ele quer, como ele quer. Em compensação, o ser humano, para fazer um bom uso dos dons carismáticos, ele deve ter uma vida bem regrada, né? Uma vida de ascese, uma vida de mortificação para esse mundo, uma vida de santidade, combater as desordens da carne, né? E as tentações do mundo e do demônio, que são os três inimigos do ser humano. Se você não faz isso, não tem uma vida assim, você não vai fazer um bom proveito, um bom uso dos dons carismáticos. Então, isso é a via purgativa. É o pontapé inicial para você ter uma vida que você tenha os bons hábitos, de forma que, se você recebe um dom carismático, você vai fazer um bom uso, um bom proveito desse dom. Somos o canal pelo qual o Espírito Santo faz jorrar sua água, de forma que uma pessoa virtuosa jorrará água límpida, enquanto que de uma pessoa mundana sairá um esgoto. Se Deus concede a graça do carisma a alguém que não vive na graça, podemos perceber que a manifestação daquela pessoa tem algo que vem de Deus, sim, lógico, mas também traz muita influência da sua natureza humana, marcada pelo pecado. A própria pessoa deturpa aquilo que Deus quer dizer por causa de sua vida pecaminosa. Então você vê, às vezes, que pessoas manifestam dons carismáticos. Dá para constatar, dá para ver isso. Só que você vê que em algumas pessoas, quando se manifesta um dom carismático, tem muita influência ali do pecado original, da vida que aquela pessoa leva. Então, influências ideológicas, influências políticas, influências ali que vêm de ensinamentos ali e de vivência da sua infância, ensinamentos que diz respeito à sua educação. Então isso pode influenciar tanto negativo quanto positivamente, né, na manifestação dos dons. Se você leva uma vida de ascese, de busca da santidade, de mortificação, vai ter uma boa influência no uso dos dons. E do contrário, se você leva uma vida mundana, você vai ver que isso influencia
né, naquela pessoa, na manifestação dos dons dela. Quem nunca escutou de algum pregador: Deus me revelou e me disse, e em seguida percebeu que aquilo que seria uma revelação não passa de uma coisa da própria cabeça da pessoa. É aquilo que eu falei, são as influências. A vida que você leva influencia na forma em que você vai manifestar os dons. Nem sempre isso pode ser evitado, porque é necessário o dom do discernimento. Mas para compensar a falta do discernimento, é necessário sim uma vida espiritual sadia. Uma vida espiritual sadia nos dá a possibilidade de recebermos esses carismas. Essa vida espiritual sadia é ascética. Ascética é quando você fortalece a sua fé, fortalece a sua vida espiritual, através de oração, de jejum, de penitência, através da prática, da busca dos sacramentos da igreja, e por aí vai, através da prática das virtudes teologais, dos dons do Espírito Santo. Isso que é uma vida ascética. Qual a diferença entre ascética e mística? Em linhas gerais, a ascética é aquela parte da teologia espiritual que vai lidar com a nossa natureza humana, que é marcada pelo pecado original, ou seja, é um hábito que você rega, pratica, mantém, um hábito. Enquanto que a mística vai lidar com as coisas sobrenaturais. Porém, quando estudamos uma dessas partes, precisamos estudar também a outra. Teologia ascética. A primeira coisa que devemos ter em conta nesse momento do curso é o fato de que existe um pecado original. Vivemos num mundo onde as pessoas encaram a natureza humana como se ela fosse uma natureza boa. Beira a ingenuidade, onde ignoram a tentação e acham que ninguém peca. Basta uma conscientização e tudo está resolvido. Por isso, o primeiro inimigo que devemos combater em nossa vida de ascese é a carne. Na linguagem bíblica, carne é distinta do corpo. Carne significa fragilidade do ser humano. Quando falamos de corpo, queremos contrapor o corpo à alma. Mas quando falamos de carne, nos referimos à fragilidade humana que está tanto no corpo quanto na alma. Já nascemos com essa tendência. Ela vem do pecado original. Nossa atual natureza não é natureza como Deus pensou, mas sim uma natureza desordenada que nos puxa para o pecado, uma natureza decaída. Nessa abordagem antropológica, precisamos encontrar o equilíbrio. De um lado, temos a visão de que o ser humano é escravo do pecado, de que não há como ele fazer nada de bom, que é aquela visão da depravação total. Então, não tem como o homem ter um pingo de santidade. Tudo que ele faça é mal, como Lutero falava. Mesmo quando você pratica boas obras, você está fazendo mal. Não tem como você fazer o bem. Essa é uma visão que podemos caracterizar como sendo o erro do jansenismo. Por outro lado, temos o otimismo exacerbado e fora da realidade, de quem pensa que dá conta sozinho, que está espiritualmente sadio e que pode caracterizar como sendo a heresia do pelagianismo. A teologia do pelagianismo é isso: você dá conta sozinho, você não precisa do auxílio divino, auxílio de nada nem de ninguém, você dá conta sozinho. Isso é o pelagianismo. Não estamos na UTI, mas também não somos atletas olímpicos. Estamos no meio termo, desde o nosso nascimento. Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Nós não estamos totalmente decaídos, a nossa natureza não está totalmente decaída, que não possa tentar buscar a santidade, tentar ser santo, mas também nós não podemos alcançar a santidade sozinhos, sem auxílio divino. Porém, essa carne contra a qual devemos lutar não provém apenas do pecado original, mas também dos nossos próprios pecados. Quanto mais você peca, mais tendência você tem para o pecado. É como um vício. Pecar potencializa a tendência para os novos pecados. Então, só frisando essa questão do vício. É como um vício. Se você, por exemplo, você fuma, você é fumante, você é um tabagista, tem um vício do cigarro, da nicotina. Se você ficar sem fumar por um período, você vai conseguir controlar, deixar de fumar, controlar o seu corpo, a sua vontade. Agora, se você fuma constantemente,
você não vai conseguir deixar de fumar. Só se você largar. Porque se você fumar agora, vai dar mais vontade de fumar depois mais vontade. Você não vai conseguir controlar a sua vontade. Assim é o pecado também. O ser humano pecador cria sistemas que nos conduzem para o pecado, enquanto que a carne é um inimigo interno. O mundo é um inimigo externo, que está fora de mim. Então aqui já é questão do mundo. Nós falamos da carne, agora é o mundo. O demônio não é nem fora e nem dentro. Aqui já é o demônio. Então a carne está dentro da gente. O mundo é aquilo, a tentação que está fora da gente. O demônio não é nem fora nem dentro. Por ser puro espírito, ele não pode estar em lugar nenhum. Mesmo sendo espírito, ele não é Deus onipresente. Não pode agir em todos e em tudo ao mesmo tempo. Por isso ele concentra suas ações em determinada pessoa, né? E é exatamente por isso que dizemos que ele está aqui ou ali. É uma figura de linguagem quando você fala está. Não é que ele está fisicamente, né, presencialmente. Quer dizer, ele está no sentido de ele estar concentrando as suas ações ali. Para combater tudo isso, nós precisamos de ascese. A ascese tem por objetivo combater esses três inimigos. E para termos uma vida de ascese, devemos nos mortificar. Alguma coisa em nós deve morrer. É isso que Jesus ensinou ao dizer: quem quiser me seguir, tome sua cruz dia após dia e me siga. Muitos gostariam de receber dons místicos, bilocação, revelações divinas, profecias, cura e outros. Isso é um troféu que muitos querem receber, mas sem treinar para a competição. Então, quer receber esse troféu, mas sem se preparar para receber esse troféu. Uma pessoa que não mortifica suas paixões, que está sempre satisfazendo as suas vontades e seus caprichos, não combate essas tentações básicas chamada soberba. O mesmo pecado de Satanás tentou Adão e Eva: eu posso ser Deus. Então isso que é o pecado que nós devemos combater. Essa coisa de eu posso ser Deus. Eu posso sozinho, eu consigo. O demônio. O demônio aparecer para mim é uma caricatura que a gente vê por aí do demônio aparecendo, a gente fala qualquer coisa para ele e ele vai embora. Não é assim, isso é soberba. Assumir a nossa cruz é combater a soberba. É saber que não devemos realizar a nossa vontade, custe o que custar, mas sim dobrar a nossa vontade diante da vontade de Deus. É saber que nem sempre devemos buscar o prazer e evitar a dor. Caso contrário, Deus pode nos visitar e nós corrermos o risco de não perceber a sua visita. Se você é uma pessoa soberba, você acha que consegue tudo e não está aberto à ação divina, Deus pode vir, te visitar, agir em você e você não perceber. Então você tem que estar atento para isso, para perceber quando Deus age em você. Muitas vezes é nas tribulações que Deus nos visita e nos dá a oportunidade de conversão e até mesmo santificação. Então, se numa tribulação você não reconhece a ação divina ali, você vai, por consequência, pode até blasfemar contra Deus. Ó Deus, por que o Senhor está fazendo eu passar por isso? Por que eu, Deus? O que eu fiz para merecer isso? Você não está reconhecendo a ação divina naquilo, não está vendo o lado bom daquilo. Quando Deus contraria a nossa vontade, é o momento em que devemos nos curvar diante de sua santidade. Não que Deus seja a origem de todo mal, mas do mal Deus pode tirar um bem maior. Uma vitória nossa sobre o mal é uma vitória de Deus. Então, quando nós vencemos a tentação, é Deus quem vence. Uma vitória nossa sobre o mal é uma vitória de Deus. Isso é muito importante para quem quer levar uma vida carismática. Se Deus quer se comunicar através de nós e nós estamos vivendo uma vida desordenada, soberba, orgulhosa, onde eu faço sempre a minha vontade, eu não vou conseguir
me dobrar diante da vontade dele. Provavelmente não irei reconhecê-lo. São Máximo Confessor já dizia, né? Os idiotas clamam pela misericórdia de Deus. Quando ela vem, não a reconhecem. Nos mortificar é assumir que não somos o centro do mundo, que a graça de Deus faz com que nos identificamos como servos. Deus é o nosso Senhor, somos sua propriedade. Ele é o oleiro e nós somos o barro. Se o barro não é flexível e dócil, dificilmente o oleiro conseguirá moldar o vaso que ele deseja. Dessa forma, os dons carismáticos também são influenciados pela falta de ascese. Então, ascese, vida espiritual ativa, bons hábitos, prática dos dons do Espírito Santo, das virtudes teologais, isso é necessário. Se você quer levar uma vida carismática, isso é necessário. Essa transformação, essa conversão. Vale a pena ressaltar que a vida de ascese não tem como finalidade apenas nos preparar para os dons carismáticos. Sem ascese não podemos receber graças de Deus. Os dons carismáticos são graças destinadas ao bem comum, enquanto que as virtudes teologais são graças destinadas à nossa salvação pessoal. Então, qual que é a diferença, por exemplo, dos dons carismáticos, das virtudes teologais, fé, esperança, caridade? Enquanto a fé, esperança, caridade nós recebemos no batismo e elas são para a nossa salvação pessoal, é para a nossa própria santidade, os dons carismáticos são para a salvação de terceiros. Uma pessoa que recebe o dom carismático, ela recebe não para salvação dela própria, mas para ajudar a salvação de terceiros. Isso é muito importante de entender. Para você que tem um dom carismático, quer receber um dom carismático, ele deve ser usado para o bem de terceiros. É um meio pelo qual Deus age para salvar terceiros. Isso foi a via purgativa, né? É a preparação para quem quer receber os carismas, a via purgativa. E o que é a via iluminativa? Na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, em seu capítulo 12, ele nos fala sobre 9 dons carismáticos e sobre como eles devem ser usados para a edificação da igreja. Então, os dons carismáticos servem para isso, edificação da igreja. No final desse capítulo, no último versículo, ele diz: queiram os carismas maiores, e eu lhes mostrarei um caminho incomparavelmente superior. 1 Coríntios 12, 31. Em todo o capítulo 13, ele fala sobre o dom da caridade, encerrando dizendo: por ora subsistem a fé, a esperança e a caridade. As três, porém a maior é a caridade. Dessa forma, São Paulo nos ensina que, enquanto que os carismas são para o bem comum, as virtudes teologais servem para o bem individual. Dessa forma, não adianta em nada passar a vida recebendo os carismas, ajudando os outros, mas no final acabar perdendo a própria alma. Por isso, antes de falarmos sobre dons carismáticos, nesse curso, propriamente ditos, devemos falar sobre as virtudes teologais, sem as quais não encontramos a salvação. As 3 virtudes teologais é a graça que nos faz justos diante de Deus. A diferença entre as 3 virtudes teologais e os dons carismáticos é o que, na teologia clássica, distinguimos entre graça que nos torna justos diante de Deus e graça que nos torna instrumentos usados por Deus para a salvação de terceiro. Via iluminativa são a prática das virtudes humanas, as virtudes humanas e as virtudes teologais. Viver em um estado de comunhão com Deus. Deixa o pecado, busca a santidade e passa a viver em comunhão com Deus. E, por último, a via unitiva, que aí sim é a prática dos carismas. Aí Deus concede os carismas. E essa via unitiva a gente vai ver mais para frente sobre ela,
Então, por enquanto, via purgativa, via iluminativa. A preparação para receber o carisma. Deus pode conceder carismas a quem ainda não atingiu um grau de mortificação e santidade. Mas estar nesse nível de vida espiritual nos garante que nossos carismas sejam mais seguros e que, apesar do bom uso para a salvação dos outros, não resulte em nosso próprio prejuízo. Não adianta nada sermos canais de graça para os outros enquanto vivemos na desgraça, né? Por incrível que pareça, isso acontece com muitos, né? Pessoas que têm o carisma, têm alguns dons, ficam soberbos, ficam prepotentes, arrogantes, se acham autossuficientes. Quem nunca viu, né? Se você é carismático, frequenta a renovação carismática, por exemplo, os encontros dos grupos e tal, você provavelmente já percebeu isso, né? Pessoas que, por terem algum carisma, se acham superiores aos outros. E aí o que acontece? Com o carisma dela, ela consegue ajudar os outros, só que a alma dela está indo para outro lugar, né? E um pouco sobre as três virtudes teologais. Primeira, fé. É o fundamento, a base sobre o qual todo o edifício espiritual é erguido. É uma graça que recebemos exclusivamente de Deus, onde a nossa vontade diz para o nosso intelecto, creia. Então é uma coisa que a virtude teologal é diferente da virtude humana. Virtude teologal nós só temos se Deus concede. Nós podemos receber de Deus. Não tem como a gente desenvolver aquilo naturalmente. Não é um sentimento também, mas a aceitação de uma verdade. Não é uma coisa que eu sinto. Eu posso sentir hoje, amanhã não sinto mais. É a aceitação de uma verdade. Depois que você aceita uma verdade, não tem mais como você negar ela. Ah, o céu é azul. Vou negar aquilo? É uma verdade. O veneno mata. O veneno sempre matou e sempre vai continuar matando. É uma verdade. Se você, mesmo que você negue aquilo, eu não aceito que veneno mata, e vai tomar veneno, você vai morrer. É como uma semente plantada ou um músculo do corpo. Precisamos regar para a semente crescer, ou nos exercitar para o músculo se desenvolver. Caso contrário, a planta seca e o músculo atrofia. Então, por isso que há pessoas que recebem as virtudes teologais no batismo, todos recebem as mesmas virtudes na mesma medida. Mas por que alguns praticam mais a caridade, ou alguns têm mais esperança em Deus, ou alguns têm mais fé? Porque regou, praticou o hábito daquela virtude teologal, fortaleceu ela e ela cresceu, enquanto que você recebeu na mesma medida, não fortaleceu, não praticou, não cultivou o hábito, permaneceu do jeito que você recebeu, atrofiou. Precisamos estudar as verdades da nossa fé para fortalecê-la. Devemos caminhar nesse mundo sabendo ver as coisas espirituais, invisíveis e sobrenaturais. E um pouco sobre a esperança, segunda virtude teologal. É o segundo passo. Agora que eu tenho a fé, sei que sou pequeno, uma criança engatinhando. Mas a fé em meu Pai me dá a esperança de que vou chegar à vida adulta e conseguir andar. A esperança de que Deus agirá em mim e me dará todos os meios para caminhar na fé, e ao final me dará tudo o que me prometeu, porque Ele é justo, segundo a sua soberana justiça. O oposto da esperança resulta naquilo que chamamos de pecado contra o Espírito Santo. Então, o pecado contra o Espírito Santo, aquele pecado que não tem perdão, é exatamente a falta dessa virtude teologal, a falta da esperança. O desespero de achar que... O que é o pecado contra o Espírito Santo? É o desespero de achar que não podemos alcançar a salvação, de que Deus não pode nos perdoar, de que nossos pecados são maiores que a misericórdia divina. O desespero de achar que eu nunca vou crescer e caminhar sozinho. Não adianta, o pecado é inevitável.
o homem não pode ser santificado, dentre outras coisas, nos afasta da santificação e da salvação. Protestantes têm essa visão desesperada. Eles não esperam nada de homem. Devemos esperar que Deus haja no homem e o torne capaz de amar de volta, livremente. Então essa é a diferença entre, por exemplo, a fé protestante e a fé católica. E por último, a caridade. Caridade é o amor perfeito. Caridade não é prática de boas obras. Caridade não é filantropia. Caridade é aquele amor perfeito. Mas Robson, mas existe um amor imperfeito? Sim. Existe um amor contaminado pelo pecado original. Por exemplo, você pega muitas mães, por incrível que pareça, amam seus filhos de forma imperfeita. Fazem uma super proteção com eles, tentam manter eles numa bolha, afastada do mundo, vivem num estado de negação. Quando os filhos dela mostram que não são perfeitos, ela vai lá e fala, não pode, meu filho não é assim, a culpa é da professora, a culpa é do amiguinho dele, a culpa é do chefe, do patrão dele, nunca a culpa é do filho. É um pecado. Né? E tem outros, o marido que ama a esposa, né, mas não ama ela, ama o dinheiro dela, ama o corpo dela, ama a juventude dela, a inteligência dela, mas não ama ela. Pecado é um amor imperfeito. São Bernardo ensinava 4 tipos de amor. Então, para você ter uma ideia, isso aqui São Bernardo ensinando. São Bernardo é um gigante. Então, primeiro, o amor a si mesmo, aquele amor egocêntrico. Eu quero o meu bem, quero minha felicidade, quero me salvar, mas uma hora vejo que não vou conseguir isso sem amar a Deus. Então você ama a si mesmo, quer se salvar, mas você ainda não ama a Deus. Você se ama, é o amor egocêntrico. E o segundo, eu passo a amar a Deus, mas não por amor a Ele, e sim por interesse próprio. É um passo a mais, mas ainda está longe de ser o ideal. Eu busco a Deus porque eu percebo que sem Ele eu vou me perder, me destruir e irei para o inferno. Então, quer dizer, eu só busco a Deus, só amo a Deus para me salvar. Porque eu sei que Ele vai me salvar. Porque eu sei que só Ele pode me salvar. Então eu amo a Deus por causa de mim. Eu amo a Deus porque eu me amo. Terceiro, eu amo a Deus por Ele mesmo. Porque Ele é bom, verdadeiro, fiel, justo, belo e me ama, mesmo sem eu merecer. Já é um passo maior. É um passo bom. Nesse nível você já está muito bem. Mas mesmo assim, eu ainda me amo. Então quer dizer, eu amo a Deus. Só que se eu tiver que optar entre eu e meu amor a Deus, o amor a mim, o amor a Deus, eu vou ficar comigo. Eu amo a Deus por causa de todos esses atributos. Perfeito. Só que numa situação onde eu devo escolher, eu vou escolher a mim. E há um quarto tipo de amor. Eu amo a Deus por Ele mesmo. E só me amo por causa dele. A perfeição consiste em amar a Deus e somente por amá-lo é que eu me amo. Poucos alcançam esse grau aqui nesse mundo, mas todos que entrarem no céu terão alcançado. É a caridade perfeita. É aquilo que nós vemos nos mártires, por exemplo. Eles amam a Deus e por amar a Deus eles se amam. De forma que, se numa situação onde eles devem escolher o amor por eles a Deus ou o amor deles a eles mesmos, eles vão optar pelo amor a Deus. Inclusive se forem torturados, se forem mortos. O amor a Deus está acima do amor a si mesmo. Esse é o amor perfeito, é o amor caritativo. Deus concede os carismas única e exclusivamente para salvarmos almas. Não é para termos prosperidade, não é para recebermos glórias.
e nem para nos sentirmos felizes aqui nesse mundo. Deus quer a nossa salvação eterna, conforme está lá em Colossenses capítulo 3, versículos 1 e 2. Se, portanto, ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Afeiçoai-vos as coisas lá de cima, e não as da terra. Sem as 3 virtudes teologais, são inúteis os carismas. Então agora, um pouco sobre os 7 dons do Espírito Santo. Eles têm como fundamento bíblico uma passagem de Isaías, onde no original em hebraico constam apenas 6 dons. O dom da piedade não está lá. Está lá em Isaías 11, 2. Sobre ele, aqui profetizando sobre Jesus, né? Sobre ele repousará o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria e de entendimento, Espírito de prudência e de coragem, Espírito de ciência e de temor a Deus. Na versão grega da Septuaginta e na Vulgata Latina, foi acrescentado o Espírito de piedade. Foi a partir do século III que os padres da Igreja começaram a elaborar uma teologia em torno dos 7 dons do Espírito Santo. Para compreendermos o que é o dom do Espírito Santo, podemos compará-los às virtudes teologais. Ambos são uma ação de Deus com a cooperação humana. Então, por uma questão assim didática, dá para comparar os dons do Espírito Santo com as virtudes teologais, para vocês entenderem como que funciona cada uma. Então aqui uma analogia, né? Por exemplo, quando uma mãe caminha com seu filho pequeno, que mal sabe andar, ela o toma pela mão e o ajuda a dar os primeiros passos. Mas se ambos se deparam com uma escadaria, a mãe irá tomá-lo no colo e carregá-lo até o fim dos degraus. Não somos pelagianos. Não cremos que a criança conseguirá caminhar e subir as escadas sozinha, sem ajuda. A criança não vai conseguir subir sozinha a escadaria. Isso aí seria pensamento pelagiano. Tampouco somos protestantes. Não cremos que basta ficar parado enquanto que nossa mãe faz tudo por nós. Então, nenhuma coisa nem outra. Nós devemos sentar no chão e esperar nossa mãe pegar no colo e nos levar lá para cima, e não devemos subir a escada sozinho por conta própria. A virtude teologal é o ato em que Deus nos auxilia, enquanto nós executamos a ação de caminhar. Já no carisma, somos mais passivos e é Deus quem age nos carregando em seus ombros. As virtudes teologais é aquele ato da criança se levantar, a mãe pegar pela mão e ajudar ela a caminhar. Então, os dons carismáticos até aqui é quando se depara com a escada e daí a criança não pode agir, questões históricas, e aí é a mãe tudo mais, quem age. E a criança é mais passiva, sobre a Idade Média, a criança e só deixar no colo da mãe, na sequência, a mãe leva um vídeo restrito, fechado, somente por de nada adianta recebermos as virtudes do batismo e não praticá-las. É um vídeo do Padre Paulo. Da mesma forma, não adianta recebermos um vídeo, é um áudio, a crisma, sem praticarmos as virtudes. Eu vou deixar restrito. Uma coisa impulsiona a outra. Então não adianta você receber o batismo, fazer download e não praticar os compartilhar o link que você recebeu na crisma para o grupo do Apoia. Também não adianta você. E eu vou deixar aqui agora no final desse vídeo, Padre Paulo praticar os dons da crisma exatamente isso, pedindo para vocês não você recebeu no compartilhar esse vídeo. Uma coisa impulsiona entre nós. De forma que de nada adianta a mãe pegar o filho pelas mãos. Então, se ele não se levantar com Deus, então não adianta nada a mãe agir se o filho não responder a essa ação. Da mesma forma, não adianta a mãe pegar os filhos nos braços se ele se debater com medo, devido à falta do hábito de andar. Então, se ela pegar nos braços e ele começar a se debater, ela não vai conseguir levar ele para cima. Numa situação, Deus age e você é mais ativo. Em outra situação, Deus é mais ativo e você é mais passivo. Você responde de forma mais passiva à ação de Deus. Não sei se deu para entender, mas é mais ou menos assim, entendeu? Então deixe depois aqui nos comentários aqui, se você não entendeu, aí eu explico nos comentários do vídeo. Por isso
Presta atenção. Por isso, o pentecostalismo protestante é incompatível com a boa prática carismática católica. É água e vinho. Os protestantes não consideram essa necessidade de praticar as virtudes para somente depois exercitarem possíveis carismas. Por serem hábitos, as virtudes e os dons carismáticos não podem ser algo esporádico. Então, enquanto que o protestante fala, eu sou pecador, sou bebum, vivo na gandaia, traio minha esposa, mas eu fui batizado no Espírito Santo e agora eu tenho os dons carismáticos. Eu pratico os dons carismáticos que Deus me deu e não necessito de conversão, de busca da santidade. O protestante pensa assim, católico não. Católico crê que você tem que ter uma vida de ascese, buscar uma santidade, uma mortificação para esse mundo, para somente então praticar os carismas que Deus te concedeu. A caridade, por exemplo, deve se tornar algo natural em você e não uma coisa que eu faço de vez em quando movido por um sentimento momentâneo. Deve antes ser uma reação da pessoa a uma ação divina. A fé, outro exemplo, a fé enquanto virtude teologal é diferente da fé enquanto virtude humana, da mesma forma que a caridade é diferente da filantropia. Se a fé humana necessita de convencimento externo, a fé divina é uma adesão permanente. A mesma coisa com a caridade. Quanto à filantropia, você precisa de justificativa para ser filantropo, né? Eu vou ajudar financeiramente, economicamente, ou auxiliar alguém que está precisando. Aquela pessoa está passando fome, aquela pessoa não pode trabalhar, então ela tem que provar para mim que não pode trabalhar e não está passando fome, porque vai saber se ela está me enganando, vai saber se ela está sentada naquela cadeira de roda, mas se ela consegue andar. Vai saber se ela vai usar esse dinheiro que eu estou dando em esmola para comprar comida ou para comprar crack. Isso é filantropia. Caridade não. Caridade você faz sem saber. Sem saber para quem que você está fazendo. Se a pessoa está te enganando ou não. É você com Deus. Se a pessoa vai agir, usar aquilo de forma errada, aí é ela com Deus. Essa é a diferença, filantropia e caridade. A caridade você faz que a sua mão direita não saiba o que sua mão esquerda fez. Também é outro ponto da caridade, né? O dom do espírito da prudência é diferente da virtude humana da prudência. Outro exemplo. A prudência humana calcula os riscos e benefícios com base naquilo que podemos constatar empiricamente. Enquanto que o dom do espírito da prudência é perceber os riscos espirituais e as suas consequências, tanto espirituais também como materiais. A diferença de um dom, de uma virtude teologal, com uma virtude humana. Já o dom carismático é para o bem comum, não próprio. Então aqui os dons do Espírito Santo e as virtudes que eu mencionei aqui é para o seu bem. Os dons carismáticos não, o bem de terceiros. Então ficou claro até aqui, né, o que são as virtudes teologais, para que servem, como devem ser usadas. Os dons do Espírito Santo, o que são, para que servem, como devem ser usados. E os carismas, o que são, para que servem, como devem ser usados. Isso foi o intuito desse vídeo aqui. E para finalizar, falando um pouco sobre os 7 dons do Espírito Santo que nós recebemos na Crisma. Então primeiro vem o dom do temor a Deus. É o mais básico. Consiste em temer estar fora da comunhão com Ele, em perder o estado de graça, ou seja, em ir para o inferno. Você temer estar fora da graça, não estar em comunhão com Deus. Né? Não é você temer o castigo, você temer ser punido, não tem nada a ver com isso. É como aquele temor que a criança tem de se afastar dos pais.
Quando os pais, por exemplo, levam a criança pela primeira vez na creche, deixam na creche e vão embora, a criança se desespera. É um tipo de temor que ela tem, é o temor de se afastar dos pais, perder a companhia dos pais. O dom da piedade é entregar-se ao Pai, saber nos moldar nos exemplos de santidade, nos mortificando para esse mundo. Então é você saber que você, diante de outros santos, você é pequeno. Entre os santos e Deus há uma distância enorme, só que entre você e os santos há uma distância grande. Então é aquele ato de você se espelhar neles, né? Piedade. Tentar ser como eles, como os grandes santos. O dom da fortaleza é amar mais a Deus do que a nós mesmos. Deixar de buscar o prazer fugindo da dor. É aquilo pelo qual nossos mártires passaram. É aquilo que eu falei agora há pouco, né? O dom do conselho é saber escutar a Deus, nos silenciarmos e tomarmos nossas decisões levados por sua palavra. Saber ouvir a Deus para tomar as decisões. Dom da ciência é saber reconhecer aquilo que pode nos ajudar na nossa salvação. Com a prática da ascese e com a vida espiritual saudável, conseguimos exercitar melhor esse dom. Saber discernir aquilo que é bom para nós e aquilo que é mal para a nossa vida espiritual. Dom do entendimento faz com que cresçamos na fé, nos faz entendermos os dogmas, as doutrinas, os ensinamentos do Sagrado Magistério. Com eles compreendemos o sentido dessas coisas. E por último, o dom da sabedoria, talvez o maior dentre os 7, consiste em conciliar o intelecto com a alma, a cabeça com o coração. É você saber ser racional, mas manter a fé também. Gostaria de recordar que estas palestras que eu dou, você pode gravá-las, e reproduzi-las fora da internet, num salão paroquial, para o seu grupo de oração, para as pessoas estudarem, você pode fazer tudo isso, tá? Mas fora da internet. Não queiram agora pegar esse conteúdo que é pago e postar em um outro site, não é? Então isso é muito importante, assim, por honestidade. Então, por favor, para o bem do nosso próprio site. Senão, se esse negócio começa a vazar, depois a gente não se sustenta, tá joia?